Alô galera, Vascaínares aqui, Marcelo falando. Hoje dia 20, 7 da noite, São Januário, Vasco e Operário, Copa do Brasil. Vamos seguir na Copa, sabendo que o nosso campeonato é o brasileiro, mas tentando ir mais longe possível nos torneios ou Copas, para a questão de arrecadação, né? Daqui a pouco enfrentaremos uma recuperação judicial. Todo e qualquer dinheiro que o Vasco consiga amealhar é ótimo para o Vasco, né? Copa do Brasil, Sul-Americana, frisando aqui que o brasileiro é o mais importante, até para que a gente mantenha ano que vem e ano subsequente, primeiro, chega de descenso e a manutenção das cotas de times que jogam a primeira divisão, né? Bom, seguindo aqui, o seguinte, o GE falou em Couto, símbolo de mudança e tal. Essa é a chamada do GE, dizendo que o Coutinho seria o símbolo da mudança. Claro que não. Se tem algum símbolo de mudança, pelo menos para essa primeira partida, né? O time vai oscilar, os jogadores vão oscilar, o próprio Diniz pode oscilar também, né? Nas mudanças que ele vem a fazer, ainda desconhece a base do Vasco e tal, mas se há um símbolo de mudança é o Diniz, né? Que deu uma outra cara ao Vasco, motivacionalmente falando e em campo falando. Já soltei vídeos sobre isso, não vou repetir aqui, vai ficar um vídeo enfadonho. Remeto os senhores para vídeos no dia seguinte ao jogo, Vasco e Fortaleza, que lá eu dou minha opinião, né? A gente não analisou só, eu não analisei só o resultado, analisei também o que aconteceu, as boas jogadas, as variações, né? Inversões, ataque à profundidade, superioridade numérica e tal, falei tudo isso lá. Mas disso também, isso é importante que a gente deixe frisado, que há ainda no sistema defensivo um problema, notadamente nas costas dos laterais, que estão avançando muito, jogando quase de ala, e às vezes os dois sobem juntos, junto com o Tietê, o segundo volante, e o Vasco joga só com dois volantes, deixando só o Hugo Moura na frente dos zagueiros, e fica complicado, porque quando o Vasco recebe bola nas costas, quem tem que sair para cobrir, não é o correto, mas quem vai sair para cobrir, vai ser um dos zagueiros, pelo lado do ataque oponente, é claro, e o Hugo Moura vai tentar fazer a recomposição dentro da área, ou quem tiver, se a jogada estivesse se desenhando na entrada da área, vai tentar ali impedir o chute, impedir espaços. Tá ruim ainda, né? É bom que não haja essa subida dos dois alas, dos dois laterais, que vêm jogando de alas muitas partes do jogo, para que não fique apenas com o Hugo Moura na frente dos dois zagueiros, contra 3, 4, 5 jogadores que venham numa transição ofensiva. Inclusive o Vasco deu essa transição ofensiva com 2-0. Não é para dar essa transição defensiva do time adversário, né? A gente levando transição com 2-0, para jogar calmo, controlar o jogo e assim por diante desenrolar aí, né? Bom, seguindo, vamos ver se vai ter uma correção hoje, além da manutenção da evolução. Foi só um jogo, né? Mas o Fortaleza não é um time, não é uma carne assada. O Operário hoje também não é uma carne assada. Vamos ver aí o que o Diniz vai mostrar pra gente em São Januário, agora pela Copa do Brasil, né? Bom, seguindo aqui, é importante a gente dizer que alguma coisa aconteceu de errado entre Pedrinho e Marcelo Santana. Falamos ontem bastante, eu falei bastante ontem sobre o Transferban, mas faltaram algumas coisas a serem ditas. Por exemplo, o Santana comunicou ao Pedrinho que isso iria acontecer. Pedrinho, avisado pelo Santana que isso iria acontecer, ficou inerte, tomou alguma providência, não tem como tomar alguma providência, quis esperar o Transferban para depois comunicar à FIFA. Por que não comunicou à FIFA antes? Tudo isso aí o Pedrinho deveria falar, né? Eu acho que o Vasco consegue reverter isso aí. Até soltei um vídeo, porque o pessoal bota logo o caos para cima do Vasco, né? Caos total, Vasco não vai contratar e tal, só que todo mundo querendo soltar uma notícia ruim, porque no Vasco vende notícia ruim. Se você botar uma notícia boa, não vende muito, o que vende é ruim, né? E eu aqui falo a verdade, o que eu penso, minha opinião. Então acho que o Pedrinho deveria falar o que aconteceu aí nessa situação, né? Canal Gigante Vasco, sempre com suas mentiras, com seus fakes, né? Hoje ele posta lá que o Brian Rodrigues vai receber uma proposta do Vasco de 45 milhões.
como se fosse assim tão fácil chegar para um jogador. Toma aqui, ó, 45 milhões, vem jogar no Vasco. O Vasco deve 24 milhões ainda do Adson, deve do Sforza. Então não é assim que a banda tem que tocar, né, com mentiras, né, com aleivosias, tipo, vou botar na capa aí 45 milhões que o Vasco está tentando comprar o Brian Rodrigues, e o pessoal lê, são idiotizados. O torcedor do Vasco é idiotizado, ele quer qualquer coisa boa, carência, né, e ao invés de ele saber que o Vasco deve 24 milhões com relação ao Adson, que deve ao Sforza, que tem que começar a pagar, tem que tomar cuidado que daqui a pouco vai começar a pagar a recuperação judicial, mas o pessoal não tá nem aí pra porra nenhuma, né? Bom, R$750 é o novo preço que vai ser colocado pela Nike para a camisa de jogo do Vasco. Falei isso ontem de forma clara, minudente. O que eu quero dizer agora é o seguinte: recebi comentários no meu YouTube, né, no meu canal, dizendo, olha, vamos para Shopee e tal. Isso é ruim. Camisa muito cara, o torcedor não tem capacidade econômica, vai comprar mais barato, e o Vasco deixa de receber os royalties, né, pela venda do uniforme, pela venda de uniforme oficial, né? E o Vasco tem suas particularidades. Essa é uma delas, né? Por ser o clube do povo, é menos abastado, e a Nike deveria saber disso, né? Para fechar aqui, me encaminhando aqui para fechar o vídeo, o Vasco contra o Fortaleza lucrou R$1 milhão. Eu disse lucro, não disse faturamento. Essa é a notícia. Qual a minha opinião sobre ela? O Vasco poderia correr atrás aí para tentar adequar, vender todos os ingressos, talvez fazer uma pequena correção com relação ao ingresso, deixando um percentual de 10% ou 20% para o pessoal que não tem como pagar caro, para tentar chegar aí na casa de R$1,5 milhão a cada jogo de lucro. Seriam 6 milhões mensais jogando em casa, pelo menos, e aí tentando reduzir para uma folha de 10 milhões, 8 milhões e tal, 10 milhões. Ano passado, Fortaleza ficou em quarto lugar e o Botafogo foi campeão brasileiro, ambos com a folha de pagamento em torno de 10 milhões. Inclusive, eu acho que o Botafogo terá até menos de 10 milhões, né? Bom, por exemplo, o Vasco tem como arrecadar mais, só o torcedor está parado. Eu sempre faço campanha aqui para dizer o seguinte: se você não quer se associar, notadamente lá de fora, que você não faça campanha contra. Só não peça sócio zero, pelo amor de Deus. Não se associe. Mas o Vasco tinha que correr atrás para permitir mais associação, notadamente do que está fora do Rio de Janeiro, o Off-Rio, e por que não também o Off-Brasil, né? O Vasco tem torcida no mundo inteiro. E aí oferecer para os caras uma tour pela colina, em dias de jogo, tour pela colina, né, São Januário, mais o jogo, pacote para o cara curtir aqui o dia inteiro, né? Então é importante que o Vasco tenha em mente que o seu torcedor, e a gente tem muito torcedor fora do Rio de Janeiro, acho que é o time que tem mais, pelo menos do Rio de Janeiro, né? Tirando o Flamengo e Corinthians aí, do Brasil, é o time que mais tem torcedores fora do seu estado, tirando Corinthians e Flamengo, né? Acho que o Vasco aí ficaria em terceiro, talvez. É o time que mais tem torcida fora do Rio de Janeiro, fora do seu estado, no caso do Rio de Janeiro, fora da capital do Rio de Janeiro, né? Para fechar aqui, eu falei de Transferban, queria dar uma palavrinha só sobre o Zé Colmeia, né? Zé Abutre Colmeia. Quem teve acesso a um vídeo dele ontem estava regozijando que a diretoria permitiu o Transferban. Já falei aqui que o Pedrinho tem que explicar o que aconteceu, se foi falha do Santana, se não foi, se foi falha dele, se ele ficou inerte e tal, não sei o quê, se não tem dinheiro e tal. Mas Zé Colmeia soltou um vídeo ontem regozijando, feliz da vida, gozando, né? O Vasco ter levado o Transferban, né? E o Vasco vai reverter isso, não vai ter essa repercussão futebolística, pode ter certeza disso. Mas o Zé Colmeia, ao invés de falar assim, olha, essa dívida da 777, tanto a do Adson quanto a do Sforza, a 777 que eu apoiei, ele não vai dizer isso, né? O Zé Colmeia, como outros, Dieguinho, Mário Coelho, Flávio Dias, Wellington Campos, Fanático, Fábio Azevedo, todos ficaram a favor da 777 contra o Vasco, né? E não obstante, a responsabilidade é do Pedrinho, que tem que resolver, desde quando obteve o controle acionário na justiça, é o Pedrinho que tem que resolver,
não adianta chorar e dizer que é da 777, ele entrou no lugar da 777, tem que resolver. Mas não se esqueçam aí, os abutres que apoiaram a 777, essa dívida é dela, né? A responsabilidade é do Pedrinho, né? Quem trabalha com direito sabe que tem a dívida e tem a responsabilidade, né? A gente chama de Schuld, a dívida, era da 777, o Haftung, ou responsabilidade, é do Pedrinho, porque ficou controlando as ações majoritariamente da 777, tem que resolver, mas o recado aqui vai para esses caras. O pretenso presidente do Vasco, Zé, como é que é ser presidente do Vasco, regozijando numa dívida de uma empresa que ele defendia, continua defendendo. Então o negócio não é Vasco, o negócio é sempre falar mal do Vasco, né? Eu aqui critico o Pedrinho, mas estou sempre Vasco. Se eu perceber que o Pedrinho vai se dar mal, o Vasco vai se dar mal. Então não vou torcer jamais para o Pedrinho se dar mal numa situação que possa respingar no Pedrinho, no Vasco. Vasco não, eu vou sempre torcer para o Vasco, né? Mesmo não sendo Pedrinho, mesmo não sendo, vamos supor, se o Levin estivesse à frente, a gente tem que pensar no Vasco. Mas tem gente que não pensa no Vasco. Tem gente que pensa que, vamos torcer aqui para tudo dar errado, para eu entrar com o meu candidato de estimação. Quero que eles se lixem, não estou nem aí, que se danem, eu sou Vasco. Se gostou dos comentários, inscreva aqui no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber meus vídeos quando forem ao ar. Vasco Análise, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.